Nós estamos falando agora, nesse mês de agosto, sobre tomar melhores decisões e arrepender menos das decisões que a gente toma. Iniciamos essa série no domingo passado e nós começamos falando sobre essa situação de que a nossa vida ela é feita de decisões. Toda a sua vida, tudo que fez com que você chegasse até onde você chegou hoje, é o conjunto de decisões que você tomou ao longo da sua vida que trouxe você até aqui. E o nosso objetivo com essa série é ajudar a tomar melhores decisões, pensar um pouco melhor em algumas coisas quando a gente precisa tomar decisões para que a gente venha se arrepender menos das decisões que a gente toma. E aí nós vimos já desde o domingo passado que você é o conjunto de decisões que você tomou na sua vida. Isso é o que compõe você. Quando se eu perguntar assim, quem é você? A resposta que você vai me dar disso é o conjunto de decisões que você tomou ao longo da sua vida para chegar até aqui. Se eu perguntar assim, quem é você? Você vai falar o seu nome, que foi a decisão que você não tomou, né, Kelita? Essa decisão você não tomou. Né, Kenani? Essas decisões elas não foram tomadas por você. Mas a partir daí, qualquer coisa que você me falar, a sua profissão, se você é casado ou se você é solteiro, se você tem filhos, se você não tem filhos, se você estudou, se você não estudou, qual a sua formação, todas as coisas que você me falar a partir daí a respeito de você, você vai estar me falando um conjunto de decisões que você tomou ao longo da sua vida que tornou você quem você é hoje. Agora, as decisões que a gente toma nunca são tomadas em ambientes emocionalmente neutros. Nós nunca estamos completamente isentos e temos uma visão fria das coisas quando nós temos que tomar decisões. E às vezes as mais importantes decisões que nós temos que tomar na vida da gente, elas surgem num momento em que a gente está carregado de emoções. Você tem medo, você tem ansiedade, você tem euforia, você está apaixonado, você está amando, odiando. Normalmente, as principais decisões que você tem que tomar na sua vida, você as tem que tomar em momentos que você está emocionalmente afetado por uma série de coisas e que essa série de coisas vai, obviamente, direcionar a maneira como você toma as suas decisões. E são normalmente as emoções que nos trazem problemas na hora da gente tomar as nossas decisões. E isso a gente tem muitos exemplos, uma série de exemplos que a gente pode pegar na vida da gente. Se você pegar assim, as piores decisões que você tomou na sua vida, você consegue identificar várias emoções que estavam acompanhando junto e que fizeram que você não enxergasse aquilo que hoje você enxerga e você fala, puxa, como que eu tomei aquela decisão? E existe uma outra situação que torna a tomada de decisão mais difícil. Nós nunca sabemos o que está em jogo em termos de consequências quando a gente toma determinadas decisões. Quando você toma uma decisão, você não consegue visualizar todas as coisas que vão vir a partir daquela sua decisão. Todas as pessoas que vão ser afetadas, a história da sua vida que vai ser afetada, o que você vai ter que lidar com isso nos próximos meses, anos, talvez até o resto da sua vida, talvez até as gerações que vão vir depois de você. E nós vimos na semana passada alguns personagens, né, que tiveram que tomar esses tipos de decisões que não eram só uma decisão que afetava o dia deles, né, ou a semana deles, que são boa parte das nossas decisões, elas afetam o dia. Você decidiu vir à igreja, você decidiu o que você ia comer, você decidiu que hora você vai acordar amanhã. Isso vai afetar algumas coisas na sua vida. Mas tem decisões que afetam toda a nossa existência, afeta a existência de pessoas que estão à nossa volta também. Semana passada nós vimos o exemplo do Oscar Schindler, que tomou uma decisão de salvar 1.200 judeus às custas do seu próprio patrimônio, que estaria hoje entre 20 e 30 milhões de reais, o dinheiro que ele gastou. Era tudo o que ele tinha, porque ele não pensou assim, não, eu vou comprar 15 milhões de reais de judeus, mas vou guardar 15 milhões para uma poupança. Ele não fez isso. Embora se ele tivesse feito isso, ele teria salvo 600 judeus, que já ia ser uma coisa fantástica. Mas ele não pensou isso, porque cada centavo, marco na época, né, que ele tinha no bolso, ele pensava, isso aqui é uma vida que eu posso salvar. Ele resolveu gastar todo o dinheiro dele
e por causa disso ele salva imediatamente 1.200 pessoas. Nós temos hoje aproximadamente 10.000 descendentes de Schindler, né? Filhos de Schindler, que são os filhos e netos desses judeus e bisnetos desses judeus que foram salvos, e a gente sabe que isso ao longo da história da humanidade vai ampliar muito mais. Agora, na vida pessoal dele, ele faliu, ele chegou a ter que vender galinhas para tentar viver, e 20 anos depois da decisão que ele toma, ele morre quebrado, vivendo de ajudas, vivendo de esmolas de algumas pessoas, porque até os judeus que ele salvou ainda não tinham enriquecido na época para poder ajudar ele rapidamente. Nós temos um outro exemplo nacional, que é a princesa Isabel, a pessoa que tomou a decisão de libertar os escravos no Brasil e, por conta dessa decisão, afetou toda a sua linha sucessória, porque ela perde todo o apoio dos escravocratas da época, que era a elite que governava o país ou dava sustentação para o governo do monarca, do Dom Pedro II, e ela, mesmo sabendo que ela ia perder esse apoio, os republicanos iam ter a oportunidade de fazer alguma coisa maior do que eles estavam querendo, e os republicanos na época, o Marechal Deodoro e os outros que estavam junto com eles, eram escravocratas, deram o golpe militar à época, destituíram a monarquia e instauraram a república, que a gente está até hoje tentando lidar com esse caos que ela se tornou a partir de então, um monte de golpes e subgolpes e meios golpes e etc. Eu estava vendo esses dias alguém comentando, o pessoal falando que o Temer é um governante ilegítimo. Na verdade, desde Marechal Deodoro da Fonseca, nós não temos um governante 100% legítimo no país, mas já que tudo o que veio a partir dali é fruto de golpe, não de uma ordem naturalmente estabelecida. É fruto de várias constituições que surgiram e foram derrubadas, A gente está na 6ª Constituição já hoje em 88, e a gente não dá conta, como diz aquela música, que eu nunca lembro de quem que ninguém respeita a Constituição. A gente está aí com a Constituição que ninguém respeita ela. Renato Russo, né? Que ninguém respeita ela. E uma decisão que a princesa Isabel toma, que implica na vida de milhões de pessoas no Brasil, mas que custa a ela e a seus descendentes até hoje o trono. Custa a sucessão dinástica brasileira. Isso ajuda a gente a entender, quando a gente consegue olhar para a vida de outras pessoas, que gerações podem ser impactadas pelas decisões que a gente toma. Isso vale para pessoas assim, mas isso vale para a gente também. Tem decisões que nós tomamos que impactam a vida de outras pessoas e que vão impactar a vida dos seus descendentes também, dos seus filhos, dos seus netos também. Eu estava vendo essa semana eu acho que foi ontem, se eu não me engano, que eu vi essa postagem, ou talvez hoje, que a gente está nessa coisa do Dia dos Pais. O pessoal fez uma postagem agradecendo um dos nossos missionários da Betânia, o Benides, que é missionário lá no Paraguai, foi para o Paraguai em 1986, e vários filhos e netos de pessoas que se converteram na década de 80 e na década de 90 no Paraguai, agradecendo a ele, dando a ele feliz Dia dos Pais, porque ele tomou a decisão há 30 anos atrás de abrir mão da vida dele, de uma carreira promissora que ele tinha na época, para poder dedicar a vida dele no Paraguai. Pessoas foram alcançadas por essa decisão que ele tomou, e os filhos deles, os netos deles hoje também servem a Deus, conhecem a Jesus em locais onde o evangelho ainda não tinha chegado, onde eles eram extremamente cegos quanto à realidade espiritual por causa da decisão de uma pessoa. E por aí vai. Nós temos isso na vida da gente também. Gerações podem ser impactadas pelas decisões que a gente toma. Por isso as decisões que a gente toma, elas são importantes, porque esses impactos eles podem ser positivos e esses impactos podem ser negativos também. E outra coisa, pequenas decisões podem alterar a trajetória de toda a sua vida. Isso é outra coisa que às vezes a gente não presta atenção quando a gente está vivendo. Mas alguma decisão, às vezes pequena, que você toma, uma coisa que você acha que não vai dar nada, que você acha que é simples, você acha que é uma pequena bobagem, começa a ter uma série de consequências, ou desencadeia uma série de consequências na sua vida, que altera toda a trajetória da sua vida. E que mais para frente, você olha para isso e você fala, puxa, o rumo da minha vida tomou esse curso por causa de uma decisão que começou lá atrás, que desencadeou uma série de coisas e agora eu preciso lidar com isso. E às vezes a gente não pensa isso quando temos que tomar essas pequenas decisões. E por fim, uma coisa que a gente viu na semana passada também, é que as decisões privadas que nós tomamos, elas têm ramificações públicas. As decisões que você toma da sua vida particular, elas não vão ficar só
na sua vida particular, porque nós estamos interligados, nós estamos interconectados. As coisas que você faz afetam as coisas que outras pessoas vão fazer também. Tem situações na sua vida que elas aconteceram não porque você decidiu, mas porque outras pessoas tomaram decisões, e essas decisões impactaram a sua vida, as ramificaram para a sua vida, e hoje você tem que lidar com esse tipo de situação, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim. Então as decisões, elas são extremamente importantes, e nós nessa série vamos pensar sobre 4 perguntas que podem ajudar a gente a tomar decisões melhores. 4 perguntas que no momento da turbulência, da emoção, no momento que você está ali apertado, ou está com medo, ou está ansioso, ou está apaixonado, ou está odiando, ou está amando, ou independente de como é que você esteja, 4 perguntas que você pode fazer e pode ajudar você a tomar melhores decisões para você se arrepender menos. Na semana passada nós vimos a primeira dessas perguntas. Eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo de verdade? Eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo de verdade? E essa é uma pergunta importante, porque nós somos peritos em vender más ideias para nós mesmos. Nós somos expertos nisso. E como a gente falou semana passada, você pode não ser um bom vendedor de produtos para pessoas aí fora, mas quando o assunto é vender uma má ideia para si, você é o especialista nisso. E isso acontece porque o nosso coração é enganoso. Isso acontece porque o nosso coração é perito em enganar a gente, em distorcer os fatos para que a gente possa tomar uma decisão enganado. E nós vimos que isso normalmente acontece quando, de alguma maneira, um desejo seu é transformado dentro de você em uma necessidade. É fácil você negar um desejo, é fácil você chegar e falar assim, não, eu estou com vontade, mas eu não vou fazer porque isso pode trazer consequências ruins para a minha vida. Mas se é uma necessidade, se você fala assim, eu preciso disso, eu não posso viver sem isso, é muito mais difícil de você negar e muito mais fácil de você fazer. E é isso que o nosso coração faz. Ele pega desejos, coisas que você gostaria, coisas que você simplesmente desejaria, mas não são essenciais para a sua vida, e na sua cabeça ele transforma isso em necessidade, e você começa a pensar, não tenho vontade, eu tenho uma necessidade. E necessidades precisam ser satisfeitas, e é por isso que você normalmente vai lá e toma a decisão errada, e depois se dá conta que você não precisava daquilo. Grandes exemplos que a gente tem disso, compras. Né? Quanta coisa a gente compra, que quando a gente compra a gente fala, era isso que ia resolver a minha vida, e depois que você compra você vê que não, isso não vai resolver a sua vida, não resolveu a sua vida, e você tem uma prestação enorme para pagar depois que aquilo já nem é mais tão legal. Hoje nós vamos ver uma segunda pergunta, que a gente pode fazer para ajudar a tomar uma decisão melhor. Que história eu quero contar? Que história eu quero contar? Cada decisão que você toma se torna parte da história da sua vida. Cada a temporada da sua vida é um capítulo da sua história que você está escrevendo. Você já escreveu uma parte dela até hoje. Talvez você já escreveu uma boa parte dela. Mas tem decisões que você está tomando agora, ou que você precisa tomar agora, esse mês, essa semana, esse ano, que vão entrar para o livro da sua vida, que vão fazer parte da história da sua vida. E é isso que você precisa se perguntar. Que história eu quero contar? Cada decisão que a gente toma tem uma consequência. E essas consequências, quando incorporadas na vida da gente, uma vez que elas são sedimentadas, uma vez que você já lidou com todas elas, se tornam parte da história da sua vida. Compõem a história da sua vida. As boas consequências, as consequências ruins, aquelas consequências esperadas, porque tem decisões que a gente toma e a gente espera uma consequência dela, e ela vem, e que bom, isso foi bacana de ter acontecido, incorporado na minha história, vou ter uma boa história para contar, mas aquelas consequências inesperadas também, aquelas coisas que você não achava que ia acontecer, independente se você achou que era bom ou ruim, se era esperado ou inesperado, essas consequências elas vão incorporar na história da sua vida. E elas vão fazer parte da sua história. Elas vão fazer parte daquilo que você vai contar ou que vai ser contado sobre você em algum dia. Decisão após decisão, você está construindo a sua história. Por exemplo, você perde o emprego. Crise,
desemprego está crescendo bastante, não sei o quê, você perde o emprego. E aí você tem uma decisão diante dessa situação. Você pode beber para esquecer, para afogar as mágoas, para poder aliviar um pouco o sofrimento daquilo ali. Talvez você pode se endividar, fazer um empréstimo, comprar mais coisas e pensando que talvez aquilo vai passar rapidamente e daqui a pouco você não consegue mais pagar aquilo porque você está desempregado, você não tem salário, você não tem como resolver aquilo ali e passa-se 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, a crise no país ameniza, os empregos voltam, aquele currículo que você mandou há 6 meses, 8 meses atrás, ele é chamado, você tem um emprego de volta, mas você tem agora uma dívida para pagar. Ou você perdeu o respeito dos seus filhos, porque você entrou para a bebida, e esse é o exemplo que você deu para os seus filhos, e aí isso se torna parte da sua vida. Ou você toma a decisão de não se entregar, você toma a decisão, às vezes, de vender um bem, um carro, uma televisão extra lá para poder pagar as contas, não deixar ir para o vermelho, mesmo que se aperta um pouquinho, priva um pouquinho, você não deixa as dívidas acumularem, você começa a estudar para um concurso público, ou você se qualifica, ou faz um curso técnico no Senac, ou qualquer coisa nesse sentido, e aí você se capacita mais, e daqui a 1 ano e meio, 2 anos, a crise passa, você tem a oportunidade de trabalhar de novo, ou você passa num concurso público, e essas são as consequências que você tem. E essa é a história da sua vida. E é isso que você pode contar para as pessoas. Olha, eu perdi o emprego e as decisões que você toma a partir daí se tornam parte da história da sua vida. E essa é a pergunta que você precisa fazer. Que história você quer contar da sua vida? O que você quer falar para as pessoas a partir do momento que uma situação inesperada, uma crise se instaurou e você precisou tomar uma decisão a partir daquela situação? Uma coisa eu sei, você não quer contar uma história que você tenha que esconder fatos. Você não quer daqui a alguns anos ter que sentar com seus filhos ou com seus netos e ter que tentar pular capítulos da história da sua vida, escondendo alguma coisa, não deixando eles saberem alguma coisa, ou não mostrando alguma coisa. Todos nós queremos ter a oportunidade, ou poder contar a história completa da vida da gente, e mais, a gente quer ser o herói da história da gente. A gente quer mostrar como que nós passamos por determinadas situações e nós conseguimos vencer aquilo ali, nós conseguimos superar aquilo ali e saímos daquela situação melhor do que nós entramos, mesmo que seja um conhecimento, mesmo que seja uma virtude agregada, mesmo que seja uma aproximação maior do Senhor a partir daquilo ali. Mas todos nós queremos ter boas histórias para contar da nossa própria vida. Por isso, uma outra pergunta mais precisa que pode ajudar a gente a focar um pouco mais isso aqui, das opções disponíveis. Você tem que tomar uma decisão. E você tem algumas opções de decisões a tomar. Dessas opções que estão disponíveis para você, qual que você quer que seja parte da sua história? Qual que você quer incorporar na história da sua vida? Quando nós estamos no meio do processo de tomada de decisão, é muito fácil a gente perder a perspectiva por causa das emoções. O que acontece é que quando a gente está no momento de tomada de decisão, às vezes o medo, a ansiedade, vários outros sentimentos, eles surgem e eles fazem com que você foque de maneira exagerada em alguma coisa. Você fica hiperfocado naquilo ali. Parece que tudo na sua volta embaralha. Aquela ideia da televisão, que às vezes a câmera pega a cara de um sujeito assim e atrás você não consegue ver nada, é tudo um borrão, e às vezes a câmera vai buscar um negócio lá atrás, é a cara do sujeito da frente, vira um borrão. Essa ideia de foco, a gente tem isso na vida da gente também. Muitas vezes, por causa da decisão que a gente precisa tomar e as emoções que estão carregadas com a gente nisso, fazem com que a gente olhe para uma coisa especificamente, tudo no entorno borre. E a gente não consegue ver a coisa em perspectiva. E muitas decisões erradas que a gente toma, nós tomamos por causa disso. Porque a gente não consegue ver a coisa como um todo. Por isso a importância dessa pergunta. Das opções disponíveis, qual delas você quer que faça parte da história da sua vida? Isso ajuda você
a ver as suas decisões não apenas para resolver, ou para solucionar, ou para aliviar, ou sei lá, para aquela coisa específica que você precisa resolver naquele momento, mas ajuda a trazer a coisa para fora e você vê, ok, quais são as implicações para frente da minha vida que isso vai ter. Nós temos um personagem bíblico que, na minha opinião, ele faz parte de uma das histórias mais legais que existem na Bíblia e mais dramáticas ao mesmo tempo. Ele é um sujeito que, para mim, ele é o cara. Desde que eu lia essa história dele com, 7, 8 anos de idade em diante, várias vezes. Às vezes minha mãe me mandava ler cartas de Paulo, eu achava aquilo uma chatice, e a hora que eu ia sair de perto eu voltava para o Sansão. Sansão, para mim, sempre foi um cara fascinante, por uma série de coisas, e é até hoje. Por coisas que quando eu era criança eu não conseguia perceber, mas eu consigo perceber na vida dele hoje. E Sansão, ele tem uma história de vida que ajuda muito a gente a entender essa ideia a respeito de que história você quer contar para a sua vida e das decisões que você vai tomando, que vão incorporando na sua história de vida. Para a gente entender a história de Sansão, a gente precisa contextualizar com um instituto que nós temos no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, que está lá no livro de Números, no capítulo 6, que é o instituto do nazireado. Vamos entender rapidinho o que é isso. O Senhor disse ainda a Moisés, Moisés, diga o seguinte aos israelitas, se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu. O que é a ideia disso aqui? Uma pessoa que fala assim, não, eu sei o que todas as pessoas normais têm que fazer para Deus, eu sei o que todas as pessoas têm que fazer para não pecar, para não desagradar a Deus, para viver uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida justa, não sei o que. Isso é o que todo mundo tem que fazer. Mas eu quero ser uma pessoa especial. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero, na minha vida, fazer coisas que as pessoas normais não vão fazer, e não porque são melhores ou piores, mas porque eu entendo que Deus está me chamando para algo muito específico. E para tornar a minha história diferente da média das histórias das pessoas. Isso aqui era o nazireu. E Deus está falando para Moisés. Moisés, quando uma pessoa resolver fazer isso, quando uma pessoa resolver se separar para mim de uma maneira muito específica, você vai dizer para ele 3 coisas. Ele vai precisar fazer 3 coisas para se tornar um nazireu. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Não está falando só de beber bebida alcoólica, vinho ou não. Ele não poderia, se fosse nos dias de hoje, participar da ceia, porque a gente vai tomar suco de uva aqui na ceia. Ele não poderia comer uva passa no Natal. Ia ser alegria para muita gente virar nazireu no Natal. Ele não ia poder nada que vem da uva. Nem a casca, nem a semente, absolutamente nada. Essa era a primeira coisa que ele precisava fazer na vida dele. Segunda coisa, durante todo o período do seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça. Ele não podia cortar o cabelo. Ele tinha que deixar o cabelo crescer, o quanto fosse. Para as mulheres, isso era até uma coisa um pouco mais fácil. O homem ia ficar na cara que ele era nazireu. Todo mundo ia falar, por que seu cabelo é desse jeito? Ele não podia cortar durante a vida. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. E terceiro, durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Na sequência do texto, diz que ele não poderia aproximar-se de um cadáver nem se fosse do seu pai ou da sua mãe para o enterro dele. Ele não poderia participar. 3 coisas que essa pessoa ela teria que fazer se ele quisesse se separar de uma maneira diferente para o Senhor, como nazireu. Ok? Então Deus diz isso para Moisés. 200 anos depois de Deus ter ensinado isso aqui para Moisés, o povo de Israel ele está vivendo um conflito. Eles chegaram na terra de Canaã, eles se estabeleceram lá na atual
a região ali onde Israel é mesmo. E na região onde hoje é a faixa de Gaza, existia Gaza já. Gaza é a cidade que existe e eles ficam brigando desde essa época. Essa briga deles aí não é uma novidade. E teve uma época, 200 anos depois dessa história aqui, que Gaza estava na frente. Gaza não estava socado lá num canto, fechado com um muro. Gaza estava dominando. Gaza tinha escravizado os israelitas. Gaza estava tomando toda a produção deles. Eles saqueavam os israelitas, tomavam as plantações, às vezes as filhas deles para servir de escrava sexual em Gaza, escravizavam eles das maneiras mais horrendas que se pode pensar. Os filisteus, que é a palavra hebraica para palestino, que é a palavra latina para essa mesma palavra, então os palestinos mandavam nessa época. Eles eram os caras que dominavam e Israel estava subjugado nos palestinos, eram escravizados pelos filisteus da época. E aí, num determinado momento, onde o povo estava sofrendo muito por causa dessa situação, um anjo aparece para um casal na terra de Dan e fala para eles assim: olha, vocês vão ter um filho. E esse filho que vocês vão ter, ele vai salvar a nação de Israel do domínio dos filisteus. Só que ele vai ser um sujeito especial. E aí o anjo diz para a mãe desse menino: todavia tenha cuidado, você mãe, não beba vinho, nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro, enquanto você estiver grávida, para não passar isso pelo seu sangue para o sangue dele. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. E ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Esse cara tem uma história fantástica pela frente. Deus predisse o nascimento dele. Aliás, ele só nasceu por causa de Deus, porque os pais dele eram estéreis, não podiam ter filhos. Mas Deus quis que ele nascesse, e Deus já fala assim, a história da vida dele é a história mais promissora de todos os judeus nascidos até hoje. Ele vai ser um cara diferenciado, e para isso eu quero que ele seja completamente consagrado a mim. E nós vamos construir uma história fantástica juntos. Ele vai ser um herói. Ele nasce, cresce, a mãe dele aplica todos esses direcionamentos, não deixa ele comer também nada de uva, não deixa ele tocar num cadáver, o cabelo dele vai crescendo livremente. E Sansão, que é o filho, ele ganha um poder especial. Deus dava a ele uma força maior do que a força de qualquer outro ser humano vivo naquela época. Aliás, Sansão ele tinha a força que talvez nenhum outro ser humano teve até hoje, isso porque o próprio Deus dava essa força para ele em situações especiais. Tudo isso que a gente escuta dessas mitologia grega, etc., sobre Hércules e aquele pessoal lá, Sansão tinha isso, de verdade. Deus capacitava ele com isso e ele se consagrava a Deus, enquanto isso ele deveria libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Um determinado momento da vida dele, lá entre os seus, 18, 22, 25 anos de idade, ele se apaixona por uma moça filistia, palestina, da faixa de Gaza, e fala com os pais: eu quero casar com ela. Os pais falam: não casa com ela, tem gente em Israel para você casar, não sei o quê. Então ele fala: não, é com ela que eu quero casar. Vamos lá para o noivado. Naquela época os pais conversavam, arranjavam os casamentos, era como as coisas eram feitas, e ok, os pais de Sansão resolvem caminhar para lá, e a gente tem esse momento da história aqui no capítulo 14. Sansão foi para Tímina, que era a cidade onde a moça morava, com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, Sansão não podia comer nada que vinha de uma vinha. A pergunta é: o que ele estava fazendo nas vinhas de Tímina? Porque o texto ele diz para a gente assim, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão, como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizeram, ou seja, os pais não estavam com ele na vinha. Ele tomou um desvio no caminho. Foi junto com os pais, falou: não, vai na frente que eu vou fazer um negócio aqui. E entrou para dentro da vinha, local onde ele não deveria estar. Decisões
bobas, simples, banais, pequenas. Mas Deus ainda estava com ele. Ele mata esse leão, deixa esse leão caído lá na vinha, não conta para os pais aquilo que ele estava fazendo, mas a história avança mais um pouquinho. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, aí ficaram noivos, e aí ele tinha que voltar para casar. Quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Abelhas fizeram a colmeia dentro da carcaça do leão que ele tinha matado, dentro das vinhas. Provavelmente usando as próprias flores das uvas lá da vinha, que elas mesmas pegavam aquilo lá e faziam a colmeia dentro do leão. E o Sansão viu isso lá no caminho. E agora a gente tem que lembrar que ele não podia tocar em cadáver. Isso fazia parte da regra dele como nazireu. E era um cadáver de um leão que estava ali. A história diz para a gente que ele tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram, mas não lhes contou de que tinha tirado o mel do cadáver do leão, porque ele sabia que ele não podia fazer isso, porque ele era nazireu. Sansão quebra o voto dele. Ele quebra o compromisso que ele tinha com o Senhor desde o seu nascimento por causa de uma curiosidade, por causa de um mel. Uma coisa que não precisava pegar aquele mel. Tem mel em outros lugares também. Não vai morrer se não comer mel, mas provavelmente o coração dele falou que não, você só não deseja mel, você precisa desse mel. Esse mel é o mel que é o fruto do esforço do seu trabalho, do leão que você matou. E uma decisão boba, simples, uma coisa assim. Por que nós, 3.200 anos depois, estamos lendo isso na história dele? Eu duvido que Sansão, há 3.200 anos atrás, quando ele entrou e baixou para pegar o mel dentro da carcaça do leão, ele falou assim, 3.200 anos depois, ele tem gente do outro lado do mundo vendo essa história, falando sobre isso. Ele não pensava que ele estava acrescentando isso na história da vida dele. Na verdade, ele não tinha a menor ideia do que isso podia desencadear na vida dele. Uma decisão pequena, estúpida, boba, que a gente olha para isso e fala, nem tem, parece que não tem nada. Mas em outro momento, Sansão começa a incorporar esse tipo de comportamento na vida dele. Ele casa com a moça, o casamento não dá muito certo, a moça engana ele lá, mente para ele, conta o segredo dele para os outros lá, ele tem que sair, matar um pessoal por causa disso, e aí desandou. O casamento dele desandou, ele se separa da mulher dele, a mulher dele fica lá em Tímina, ele volta para a região dele lá em Israel e vai viver a vida dele, e aí por conta desse casamento que desandou, ele volta lá, mata mais uns filisteus, toca fogo numa plantação deles lá, os filisteus ficam com raiva dele, vão perseguir ele, ele se esconde numa região da atual, perto ali de Jerusalém, na Judéia na época, e ele esconde, os próprios judeus falam com ele assim, olha, a gente precisa entregar vocês para os filisteus, porque senão eles vão matar a gente. E o Sansão fala assim, ok, vocês podem me entregar, só me promete que vocês não vão me matar. Ele promete? Prometemos. Ok, amarraram o Sansão e entregam o Sansão para os filisteus então vão carregando Sansão até para Gaza. A ideia é de levar ele de volta para a cidade deles lá. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, e ele está amarrado. Mas o Espírito do Senhor apossou-se dele, e as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Mas olha a decisão que ele toma. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. E aí é uma coisa interessante que a gente vai analisando na história de Sansão, e que vai levar inclusive ele para o engano no final da vida dele. O fato de você tomar decisões erradas na sua vida não implica em um primeiro momento Deus abandonar você de lado. O fato de que às vezes você faz uma coisa errada, você toma uma decisão errada, você comete uma injustiça ou você faz alguma coisa, não significa que Deus vai simplesmente largar de lado porque Ele exige de você perfeição.
Por outro lado, o fato de você começar a tomar decisões erradas na sua vida e não consertar essas decisões, vão fazer com que ao final da sua jornada, você se afaste de Deus. Por isso que essa coisa ela é muito complicada. Porque quando a gente olha para a história de Sansão aqui, nós estamos vendo ele quebrando o voto dele com Deus. Nós estamos vendo ele sendo infiel a Deus na sua postura, mas mesmo assim Deus ainda está ajudando ele. Deus ainda está dando força para ele. Deus não enfraqueceu ele nesse momento aqui, ele foi subjugado pelos filisteus nesse momento aqui. Mas isso vai fazendo com que Sansão, ao invés de reconhecer isso como uma ação da graça de Deus, ele começa a pensar, eu estou acima do bem e do mal. Esse negócio de cumprir voto, isso é para os outros. Isso não é para mim. Porque eu sou um herói. Eu sou o cara. Eu que estou cuidando desse povo aqui. Eu que estou fazendo. Deus precisa de mim. E Sansão ele começa a adotar um padrão de comportamento na vida dele. E decisão após decisão, ele está construindo a história dele. Uma história que tinha tudo para ser uma história fascinante. Depois disso, que ele mata esses filisteus aqui, ele governa sobre Israel por 20 anos. Ele cuida dos israelitas, os filisteus não atacam os israelitas mais, ele consegue livrar os israelitas daquela dominação, eles começam a prosperar, eles conseguem plantar e colher e comer das próprias coisas, as mulheres estão protegidas, os judeus estão crescendo, as coisas estão indo bem, e os filisteus estão querendo pegar ele de algum jeito, mas não conseguem, e sabem que não adianta atacar os israelitas com Sansão protegendo eles, porque Sansão é esse cara aqui que com um maxilar de um jumento mata 1000 pessoas. Aí não tem exército que aguente combater um guerreiro desse nível aqui. E por 20 anos Sansão vai vivendo a vida dele, fazendo as coisas, uma vida construindo boas histórias na vida dele, até que um dia ele conhece uma outra mulher, Dalila. E ele se apaixona por Dalila, e ele resolve, e essa Dalila também era palestina, ela também era da faixa de Gaza, ela fazia parte do time de lá, e como fazendo parte do time de lá, ela não olhava para Sansão como o herói que os judeus olhavam para ele. Mas ele ficou apaixonado, o coração dele falou para ele que aquilo era uma necessidade, não um desejo, e ele deixou-se enganar pelo coração, e ele vai ficar com Dalila. E chega um determinado momento, quando a coisa está indo muito bem no relacionamento deles, do ponto de vista de Sansão, os filisteus chegam para Dalila e falam assim, entrega ele para a gente, e nós vamos te dar 6.600 ciclos de prata. Isso seria assim, um dinheiro que você aposenta bem pro resto da sua vida. Você não precisava trabalhar nunca mais. Você ganhou na Mega Sena, você põe o dinheirinho lá na poupança, aquele rendimento miserável da poupança vai fazer que você nunca mais se preocupe com dinheiro na sua vida. Eles prometem isso para Dalila. E aí Dalila chega para Sansão e fala com ele, Sansão, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força? E como você pode ser amarrado e subjugado? Respondeu-lhe Sansão, se alguém me amarrar, olha a primeira resposta dele, com 7 tiras de couro ainda úmidas. Couro é de bicho morto, é cadáver. 7 tiras de couro úmidos, nem curtiu, tá ali, toda a essência do bichinho morto ali ainda no negócio. Sansão não podia encostar naquilo. Ele não podia tocar nas tiras de couro úmidas. Mas toda a história de vida dele, as pequenas decisões que ele foi tomando na vida dele, seja uma decisão de pegar um mel para se agradar, seja numa situação de perigo, de desespero, de desobedecer a Deus e pegar uma queixada de jumento para tentar se defender, e todas essas situações elas são justificáveis por nós quando a gente está nelas. Porque quando você quer muito uma coisa, você faz aquilo que a gente já falou de transformar o desejo em necessidade. Mas às vezes o medo também leva você a tomar decisões erradas na sua vida. Você fala assim, mas eu estava numa situação de perigo, 1000 filisteus vindo me atacar. Eu não tinha arma na minha mão. Todas as decisões de Sansão eram justificáveis, mas fizeram com que ele adotasse um padrão de comportamento na vida dele. E ele vira para Dalila e fala assim, se você me amarrar com essas tiras de couro úmidas, eu vou ficar tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, os líderes dos filisteus trouxeram a ele
a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. E o que vai acontecer na sequência é que ele acorda e ela fala: os filisteus estão chegando, ele rebenta aquelas tiras de couro úmida e ele consegue se livrar e matar aqueles filisteus, afugentar aqueles filisteus. Aí ela começa a importunar o tempo todo a Sansão. E ela começa a falar: você não me ama, você me enganou, você não sei o quê, você tem que me dar uma prova do seu amor por mim, não é possível que você está fazendo isso, e não sei o quê. Coisas que mulheres não fazem, mas Dalila fazia. Né? E aí ela começou a ficar na cabeça dele, falando e pedindo, e não sei o que, e não sei o que. Aí ele falou assim: não, se você amarrar o meu cabelo com um tear, fizer 7 tranças, não sei o que, eu fico fraco. Aí ela amarrou, aí chamou os filisteus chegaram, arrebentou o tear, aí incomodou ele de novo. Aí ela falou: você não me ama, você não conta pra mim, não sei o que. Ele falou: não, se você me amarrar com 7 cordas que nunca amarrou ninguém nem nada, 7 cordas novíssimas, eu fico fraco como qualquer outro homem. E ela amarrou ele, aí chamou os filisteus vieram, a hora que foram pegar ele rebenta aquelas cordas ali, mata aqueles filisteus que foram atacar ele, e ela continua importunando ele o tempo todo, e o esgotava, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Ele achava que estava a ponto de morrer, porque, de novo, o coração dele está enganando ele. De novo, a visão dele está deturpada. Ele acha que tudo que importa na vida agora é se livrar da incomodação da mulher. Ele acha que toda a questão de resolução de todos os problemas da vida dele é essa mulher parar de incomodar a cabeça dele. É só isso que ele está enxergando. Por isso ele fala que ele está a ponto de morrer. E aí ele toma uma decisão. E ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo de minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Isso é mentira. Porque ele já tinha quebrado o voto de nazireu dele ao longo da vida dele. O que dava força para ele não era os cabelos compridos. Não era o fato dele ter cabelo grande que fazia com que ele ficasse forte. O que dava força para ele era Deus. Era o compromisso que Deus tinha assumido com ele, de Sansão: nós vamos construir uma história bacana junto, nós vamos libertar o povo de Israel desse sofrimento. Você está junto? Estou junto, vamos lá fazer esse negócio então. E ao longo da caminhada, às vezes ele pisava na bola, às vezes ele errava, às vezes ele... E Deus ainda assim cumpria a parte dele, falava assim: não, nós estamos juntos. Se Sansão, lá no começo da vida dele, tivesse dormido e um amigo dele tivesse raspado a cabeça dele, sei lá, que ele passou no vestibular, e pegaram ele e rasparam a cabeça dele escondida ali, e qualquer coisa, ele não ia ficar fraco. Provavelmente ia dar um pau no amigo dele depois daquilo ali, tranquilamente. Porque a força não estava no cabelo, a força estava em Deus, que fortalecia ele. Mas Sansão, ao longo da vida dele, foi tomando decisões pequenas, bobas, grandes, simples, complexas, erradas, que foram somando na história da vida dele. E fez com que Dalila, fazendo dormir no seu colo, chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Ele era estiloso ainda. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ele não sentiu nada diferente. Porque a força nunca estava nele, não era dele. Era do Senhor. Fisicamente ele olhou e falou: é a mesma coisa. Mas os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Com certeza não é a história que Sansão queria contar da vida dele. Com certeza não é a história que ele queria que tivesse entrado para a Bíblia e que fosse contada por gerações e gerações de pessoas. Mas decisão após decisão, ele foi construindo essa história.
E no final das contas, essa se tornou a história da vida dele. E a história de Sansão termina com ele cego, fazendo o trabalho de um jumento. Porque os jumentos que eram amarrados naquelas madeiras que saíam das pedras de moer e ficavam andando em círculo enquanto eles jogavam o trigo e qualquer coisa ali dentro, e as pedras de moer iam moendo e transformando aquilo em farinha para eles poderem se alimentar. Os filisteus pegaram Sansão, o herói de Israel, e transformaram ele num animal. E os últimos dias da vida dele, ele passa vivendo como um animal. E aí o fim da vida dele, Deus ainda é um pouco gracioso com ele. Teve um dia que os filisteus resolveram fazer uma festa ao deus Dagon, o deus deles. E falou assim, não, vamos trazer Sansão para a gente honrar o nosso Deus com o nosso inimigo. E aí, com o coração cheio de alegria, gritaram, tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão. E ele os divertia, igual um bobo da corte. A ideia daqui do texto é aquele negócio, põe o chapeuzinho do bobo da corte, toca para um lado, toca para o outro, carinha curtuco. Tem um filme muito antigo, do mesmo cara que fez aquele filme dos 10 Mandamentos bacanão lá, o Cecil DeMille. Ele fez um filme de Sansão e Dalila que chega nesse final, que é, para mim, a cena que expressa isso melhor. Que o Sansão está cego e fica uns anões e uns molequinhos e uns caras bobalhãozinhos cutucando ele com uma vara e ele tentando se livrar daquilo ali. Está exposto ao ridículo. Exposto ao ridículo. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão, ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam um templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, e tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse, que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. 3.000 homens. Graça de Deus. Não importa o que você fez na sua vida, não importa. Deus sempre está disposto a te dar mais uma chance. Deus sempre está disposto a estar com você mais uma vez. Deus sempre está disposto a ouvir a sua oração. Deus está desejoso de ter você de volta. Mas isso não vai mudar a sua história para trás. Isso não vai mudar as decisões que você tomou. As consequências dessas decisões, elas vão te acompanhar. E é isso que acontece com Sansão. O cara que tinha a possibilidade de ter a história mais promissora, ele foi tomando pequenas decisões, e decisão após decisão, ele foi construindo a história da vida dele, e a história da vida dele termina desse jeito. Você está escrevendo a história da sua vida. Uma decisão de cada vez. E às vezes, assim como Sansão, você se encontra em situações que você não consegue visualizar o todo. Certamente, quando Dalila estava perguntando para ele, me conta mais uma vez, ele não imaginava que falar para ela que era para cortar o cabelo dele ia implicar em ele terminar a vida dele vivendo como um animal de carga, rodando um moinho. A gente às vezes não tem noção de que as decisões que a gente está tomando estão sendo incorporadas na história da vida da gente. Por isso que quando a gente vai tomar uma decisão, fazer alguma coisa, essa segunda pergunta ela é importante. Das opções disponíveis, qual delas você quer como parte da história da sua vida? Qual delas você quer que chegue no final da sua existência e quando a sua história for ser contada, ela esteja lá? Ou qual você não quer que esteja? Nós temos a oportunidade
de fazer isso quando a gente está vivo. A gente tem a oportunidade de fazer isso quando a gente está tomando decisões. Nessa semana, nos grupos caseiros, um dos textos que a gente vai trabalhar para explorar esse tema aqui é aquele texto lá do Apocalipse que fala que no dia final, livros vão ser abertos. E dentre esses livros, o livro da vida da gente. Tem um livro da vida, aquele grandão, bonitão, que se seu nome está lá, você vai para o céu, se seu nome não está lá, você vai para o inferno. Mas tem livros pequenos, que são os livros da sua vida particular, cada um de nós. Davi fala isso no Salmo 132. De um livro da sua vida, da vida dele, da minha vida. E esse livro está sendo escrito a partir das decisões que a gente está tomando. Ele vai sendo escrito a partir de cada opção que você faz na sua vida. Das opções que você tem disponível. Qual delas você quer que seja presente na história da sua vida? A gente vai ter a oportunidade de refletir sobre isso agora enquanto a gente participa da ceia. Paulo, quando ele nos instrui a participar da ceia, ele fala: examine-se a si mesmo, para que assim coma do pão e beba do cálice. Jesus, ele tomou uma decisão, e as consequências da decisão de Jesus se torna a história da vida de Jesus. A história da vida de Jesus salva a gente até hoje, inclusive a gente. Nós somos salvos por causa das decisões que Jesus incorporou na história dele. Nós vamos ter a oportunidade agora de pensar a respeito disso. Quais decisões a gente precisa mudar agora para que a gente possa ter uma história diferente do que a história que a gente está escrevendo hoje? Para que a gente possa ter uma história que daqui a 5, 10, 20, 30, 50 anos, 100 anos, você não vai estar nem aqui mais, igual a gente estava contando a história do Schindler e da princesa Isabel e do Sansão agora. Pessoas vão estar contando a história da sua vida e vão dizer o quê a respeito de você? Vão dizer o quê a respeito dessas situações de crise, que você tem 2 opções, 3 opções na sua frente. O que eles vão contar a respeito das decisões que você está tomando? Vamos tirar um tempo para a gente examinar a gente mesmo.